Oi, pessoal, esse é o segundo vídeo da aula prática 4. No último vídeo a gente falou de distinção de grupos, então agora a gente vai falar um pouquinho de filogenia e morfometria, tá? Aqui, especificamente nessa aula, a gente vai falar de reconstrução do estado ancestral, de filomorfoespaço e de sinal filogenético, então me acompanhem aqui. Gente, eu vou começar abrindo o Morpho-J, né? Como sempre eu vou maximizar. E eu vou abrir o projeto que a gente está trabalhando desde a primeira aula prática, né? Vocês já conhecem esse projeto. A gente já inseriu 2 datasets aqui, então a gente tem aquele primeiro dataset de Xenodon, né? Com aqueles crânios que a gente fez a PCA. A gente fez a discriminante entre fêmea e macho, a gente fez também a análise de alometria, usou os resíduos, né? Depois a gente tem aquele outro dataset, que é o das cobras, que a gente também testou o PCA, resíduo e tal, mas que a gente fez também a CVA, né? A gente fez a análise canônica. Agora a gente vai inserir um terceiro dataset aqui, né? Então vamos criar dataset e ele vai chamar Bortero, porque ele é baseado nos dados desse artigo do Bortero. 2 dimensões, não tem simetria objetiva dessa vez, tá? TPS. E aí, pessoal, a gente vai abrir participantes, a gente vai abrir aquela pasta Arquivos Prática, Arquivos, e vai ser esse aqui, Bortero 2017, coordenadas, configuração final. Create dataset, deu tudo certo, né? Finish reading the file. E agora a gente tem esse novo dataset aqui. Agora eu vou vir em preliminares, New Procrustes Fit, né? Como sempre, a primeira coisa que a gente faz é fazer a superimposição de Procrustes, vou deixar no default. Aqui, gente, a gente só tem o eixo 1 pelo 2, tá? Por quê? Porque a gente não tem componente simétrico e assimétrico, aqui a gente não está trabalhando com simetria objetiva, tá? Então, vamos aqui em Project Tree. Gente, continuando aqui, eu dei um pause porque eu estava procurando um artigo para mostrar para vocês o que é isso, né? O que é esse Bortero? Na verdade é Botero, deixa eu rename aqui. Botero, ok. O que é esse dataset? Eu vou colocar esse artigo para vocês lá no Drive, né? Mas é isso aqui. É um artigo, a gente pegou os dados desse artigo aqui para a gente poder rodar essas análises. Desses bichos aqui, tá? Que são os aracnídeos. E aí, os landmarks que a gente tá vendo são relativos aqui aos pedipalpos, tá? Então, são esses landmarks aqui que a gente tá vendo, ok? Então, vamos voltar lá. Bom, primeiro, vamos tirar os classificadores, né? Extract new classifiers from ID string, a gente já fez isso algumas vezes. E aqui só tem o nome de cada espécie, tá? E a gente só precisa disso mesmo, por enquanto. Então, aqui, o nome do classificador vai ser SP de espécie, o primeiro é 1 e o último é -1, tá? Porque a gente só quer copiar o nome das espécies. E executa. Então, agora, preliminares, edit classifiers. Vamos ver aqui, ficou certinho o nome de cada espécie. Então, a gente tem um ponto para cada espécie, tá? E isso é importante. Quando a gente está trabalhando com filogenia e morfometria, se a gente for fazer filomorfoespaço, reconstrução ancestral da forma, a gente só pode ter um indivíduo por espécie, tá? Então, eu vou cancelar aqui. Se por acaso você tiver um dataset que tem 5 indivíduos por espécie, ou que tem 20 indivíduos por espécie, ou que uma espécie você tem 1, outro você tem 20, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai vir em preliminares, average observation by, e você vai escolher o seu classificador de espécie, vai fazer uma média, tá? A mesma coisa que a gente fez quando a gente fez a média por indivíduo, aí você faria a média por espécie, tá bom? Então, beleza. A gente já tem os classificadores de espécie, né? A gente já fez a sobreposição de Procrustes. Agora a gente vai importar a filogenia. Então, File, Import Phylogeny File, e lá no Arquivos Prática, Arquivos,
árvore Bortero 2, Nexus, ok? Abrir, ele abriu aqui, Tree 1, então eu vou também renomear isso aqui, vou colocar árvore Bortero, não sei porque tá escrito Bortero, árvore Bortero, ok. Antes da gente mexer nisso aqui, eu vou mostrar para vocês o que são esses arquivos, tá? Então aqui, não é isso não, é participantes, arquivos. Primeiro, vamos ver o que são essas coordenadas, né? Então aqui a gente só tem 5 landmarks e espécies, 5 landmarks e espécie, tá? Primeiro, reparem que aqui a gente não tem escala, então ele vai fazer uma escala relativa, não é exatamente confiável, mas tudo bem porque a gente só pegou esses dados aqui pra gente testar essa PCA filogenética. Então, assim, o que a gente precisa saber é que a escala aqui ela vai ser uma escala gerada automaticamente através de cada landmark e o número de pixels de cada foto, tá? Então, a escala aqui não é exatamente confiável, mas ok. Para esse teste, né? Não para um artigo. Eles usaram uma escala confiável, a gente aqui não tem ela. O que eu quero que vocês reparem aqui? Então, ele tem o número de landmarks, tem as coordenadas de cada landmark e tem o ID. O ID é o nome da espécie. E entre o gênero e o epíteto específico tem um espaço, tá? O Morphoj lê esse espaço do arquivo TXT como um espaço de verdade. Se tivesse aqui um underline, ele leria isso como um underline no arquivo TXT ou TPS. Mas o arquivo Nexus é um arquivo da árvore, um arquivo em formato parentético, tá? Mas especificamente em arquivo Nexus, underline significa espaço. Então, quando o programa for ler esse arquivo, todo underline ele vai substituir por espaço. Por que isso é importante, gente? Porque para a gente fazer o filomorfoespaço, reconstrução ancestral da forma, calcular o som filogenético, na nossa árvore tem que ter todas as espécies que a gente tem a coordenada de Procrustes, tá? Então, peraí. Preliminares, edit classified, só pra gente ver. Então, todas as espécies que estão aqui no nosso dataset têm que estar na nossa filogenia. Mas nem todas as espécies da filogenia têm que estar aqui, ok? Mas se tiver alguma espécie que tá aqui e não tá na filogenia, vai dar erro. Outra coisa, o nome tem que estar exatamente igual aqui e na filogenia. Se tiver uma letra diferente, um espaço, um ponto, ele não vai conseguir entender. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque reparem que no arquivo Nexus tá com underline, mas no arquivo do TPS tá com espaço. Só que o underline é lido como um espaço no arquivo Nexus. Então, se eu tivesse underline aqui também, ele não ia dar certo, porque ele leria esse underline como underline e leria o underline do Nexus como espaço, entenderam? Ficou um pouco confuso, mas basicamente no Nexus tem que ter espaço no Nexus tem que ter underline, no TPS tem que ter espaço, ok? Para ele entender que é a mesma coisa. Então, vamos voltar lá, vou cancelar aqui. Agora, eu vou primeiro fazer uma análise de PCA normal aqui, com esses dados aqui do Bortero, tá? Então, primeiro, para fazer uma análise de PCA, que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar uma matriz de covariância. Então, preliminares, Generate Covariance Matrix. Vou escolher esse dataset, as coordenadas de Procrustes e vou executar. Então, aqui a gente tem a nossa matriz de covariância. Então, agora eu vou fazer uma PCA, Variation Principal Component Analysis. Fiz a minha PCA. Vamos fazer um wireframe para a gente conseguir interpretar esses pontinhos? Então, vamos em Project Tree, Bortero, Preliminares, Create or Edit Wireframe. E esse wireframe é bem básico, então vamos ligar os pontinhos, 1 no 2, 2 no 3, 3 no 4, 4 no 5, tá? Então, lembrando o que é, a gente tá vendo isso daqui, é um pé de palco, tá? Ok, aceita. Então, voltamos para o nosso gráfico da PCA, botão direito, Change the type of the graph, Wireframe, 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 Wireframe,
beleza? Vamos agora para o nosso PC Scores. Eu vou clicar com o botão direito, Resize Data Points, vou colocar 10. Ok. Aqui, gente, não adianta eu vir em botão direito Color the Data Points, porque o único classificador que eu tenho é a espécie, né? Vai virar um arco-íris sem muita informação. Então, vou cancelar. O que dá para eu fazer aqui? Dá para eu clicar com o botão direito e pedir Label Data Points, que aí eu sei quem que é cada espécie, tá? Eu vou tirar de novo para ficar mais bonitinho. Então, beleza, aqui eu sei como que é a nossa variação de forma, poderia relacionar as mudanças de forma de cada eixo. A gente já fez isso, nenhuma novidade até aqui. Onde que entra a novidade? Vamos voltar no Project Tree. Agora a gente vai clicar aqui na PCA, ok? E a gente vai vir em, Comparisons, Map onto Phylogeny. Aí eu vou colocar aqui filomorfo, que a gente vai fazer o filomorfo espaço, ok? O dataset é qual? Agora é o Botero. Botero, o novo dataset. O que que eu quero aqui mapear na filogenia? Ah, não, gente, desculpa, não é o Botero, não. É o PC Scores do Botero, tá? Então, eu vou no resultado da PCA do Botero, não é no dataset Botero. Eu vou colocar aqui o data type são os PC Scores, né? E o classificador para taxon é o SP. Então, a gente vai pedir para deixar a árvore enraizada e vamos fazer um teste de permutação para o sinal filogenético. A gente falou isso na aula teórica. Então, nome, o dataset, primeiro a gente vai escolher PC Scores do Botero, esse é o PCA que a gente acabou de fazer. O data type vai ser o PC Scores, aí você vai escolher o classificador para taxon e executa. E agora, olha que lindo. Agora a gente tem a nossa árvore plotada no nosso PCA. Então, como que você interpreta isso aqui? Bom, se as espécies que são mais proximamente relacionadas na filogenia, a cachorra enlouquecida, desculpa, gente. Se as espécies que são mais proximamente relacionadas na filogenia têm a morfologia mais semelhante, elas vão estar mais próximas do morfoespaço, a gente vai ter menos cruzamento de ramos e a gente vai ter uma árvore menor, tá? Então, beleza, temos aqui na aba de Graphics, em Scores, a gente vai ter o nosso PCA com a projeção da filogenia, então agora a gente chama esse PCA de filomorfoespaço. E a gente tem aqui na outra aba a nossa árvore, ok? Bom, beleza, professora. Agora me diz, tem sinal filogenético? Bom, só olhando para cá eu diria que parece que tem, mas a gente precisa de ter certeza. Então a gente vem agora na aba Resultados. Vamos descer e aqui a gente tem o resultado. Aqui a gente tem o comprimento da árvore, que é de 0,05 em distância de Procrustes, e o valor de P de menos 0,0001. Então, existe um sinal filogenético, né? Relembrando, o que a análise de permutação faz? Ela troca a posição das espécies, projeta a árvore e mede o tamanho da árvore. Se a árvore ficar menor com a inversão dos táxons, em mais de 5% das vezes, então esse sinal filogenético ele é aleatório, né? Mas se a árvore com a posição real das espécies ficar menor, existe um sinal filogenético, ou seja, espécies proximamente relacionadas na filogenia tendem a ter a forma mais parecida, tá? Essa é a nossa pergunta aqui. Então, na aba de resultados, a gente vai ver se o P é significativo ou não. Esse P basicamente vai nos dizer se existe sinal filogenético ou não. O resultado aqui é que existe sinal filogenético, tá? Beleza, então nós já temos o filomorfoespaço, que é isso daqui, e o P nos falando que existe sinal filogenético, tá? E agora falta então a parte de reconstrução do estado ancestral. Para isso, vamos voltar em Project Tree, e agora eu vou clicar em Botero, e vou de novo vir em Comparisons, Map onto Phylogeny. Só que agora, em vez de eu colocar filomorfo, eu vou colocar reconstrução. E agora, em vez da gente usar
Os PC Scores, né, o resultado da PCA, a gente vai usar o próprio dataset, a gente vai usar as coordenadas de Procrustes, tá? Então, para o filomorfoespaço, a gente usou o resultado da PCA. Agora eu vou usar as coordenadas de Procrustes. Classificador para o táxon, vou pedir para mapear com a árvore enraizada. E aqui, se eu marcar o Permutation Test, você vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado do outro, tá? Então, vamos executar. E agora, o que que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho duas abas, Shape Changes e Tree. Então, vou clicar com o botão direito aqui, Change the Type of the Graph, Wireframe Graph, para a gente conseguir interpretar. Então, aqui, se eu clicar com o botão direito mais uma vez, a gente tem aqui Choose the Target Node e Choose the Start Node. O Target Node é o que está em preto e o Start Node é o que está em cinza. Por default, que no geral, gente, é o azul escuro, é o preto e o azul claro é o cinza, tá? Eu troquei, vocês lembram? Então, por default, o Start Node é a raiz, tá? Então, vou clicar aqui no Choose the Start Node, vai ser o Root. Então, a forma que está aqui em cinza é a forma da raiz. E a forma que está em preto é o que está aqui, ó, Vampironella aguilar. Então, com o botão direito, Choose the Target Node, eu escolho qual que eu quero mostrar. Então, aqui eu estou mostrando a forma dessa espécie. Eu posso mostrar a forma de qualquer outra espécie, tá? Botão direito, Choose the Target Node, eu vou escolher qual espécie que eu quero mostrar. Se eu vier aqui na aba Tree, eu tenho a árvore. Então, ali no Shape Changes, eu olho a forma de cada um dos táxons terminais aqui. Tá? E eu poderia ir colocando aqui, fazer uma prancha, né? Exportar essa imagem, exportar lá e fazer uma prancha. Mas eu posso também reconstruir a forma de cada nozinho aqui. Então, aqui eu tenho, vocês lembram que o cinza lá é a forma que tem aqui, né? E aqui eu tenho o número de cada nó. Então, se eu vier aqui em PC Shape Changes, botão direito, Choose the Target Node, vou escolher o nó 1. Então, essa forma preta é a forma desse ancestral aqui, do nó 1. Tá? Vamos voltar lá em Shape Changes, botão direito, Choose the Target Node, nó 2. Então, agora essa é a forma desse nozinho aqui, tá? E a gente vai fazendo isso para todos os nós, exporta esses Shape Changes, exporta a árvore e faz, então, a montagenzinha aqui da forma ancestral. E aí a gente pode discutir a evolução da forma naquele grupo, tá? Então, vamos na aba Resultados. Se a gente for na aba Resultados, a gente vai ter exatamente a mesma coisa que a gente viu aqui em cima, ó, que é o teste de permutação cruzada para tamanho da árvore, nos falando que existe um sinal filogenético, tá? Então, vamos voltar no Project Tree. A gente fez uma PCA normal, depois pediu para mapear a filogenia nessa PCA e gerou, então, um filomorfoespaço com um sinal filogenético, com um valor de P para ver se tinha um sinal filogenético significativo ou não. Depois a gente mapeou nas coordenadas de Procrustes crua para a gente fazer a reconstrução ancestral da forma. E aqui ele gera outros dois datasets, tá? Aqui. Esses daqui é a mudança de forma que acontece em cada ramo dessa árvore aqui, ok? Considerando os valores dos PC Scores. Então, ele vai me falar os PC Score, como que o PC Score muda em cada um desses ramos. E, volta no Project Tree, esse Ind Contrast são os contrastes independentes, também considerando os valores dos PC Scores. E aqui, a gente tem os contrastes independentes das coordenadas de Procrustes e a gente tem a mudança em cada ramo, tá? Para quem não está familiarizado com o contraste independente é um método filogenético comparativo que leva em consideração, que como se retirasse o efeito da filogenia, né? Porque as formas elas podem ser mais semelhantes porque tem alguma correlação ali, ou simplesmente porque elas herdaram porque os indivíduos herdaram aquela forma de ser ancestral, né? Então, os contrastes independentes, eles levam em consideração a filogenia na hora que a gente quer fazer comparações de formas. Mas aí já é outro tópico, tá? Mas então, se alguém for fazer uma análise evolutiva usando métodos filogenéticos comparativos, aí tem que usar, então, esse dataset aqui
Mas aí já é uma outra abordagem que quem quiser fazer, sugiro que faça a disciplina do Diogo, que ele, do PPG-Zou, né, que ele dá uma disciplina de métodos filogenéticos comparativos. E os métodos filogenéticos comparativos podem ser usados conjuntamente com a morfometria geométrica e dar uns resultados super legais, tá? Mas para o que a gente se propôs, foi o filomorfoespaço, que a gente já fez aqui, né? A reconstrução do estado ancestral, que a gente tem aqui, e o sinal filogenético que a gente tem nesse P, ok? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição. Até mais, pessoal!